Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vinascimento. Eu decidi fazer esse vídeo extra, pois hoje é uma sexta-feira 13, o dia em que Jason Voorhees sai para fazer novas vítimas, né? Então eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui dessa franquia de terror, importante franquia de terror, que fez muito sucesso nos anos 80. Começando, né, por essa icônica máscara de rock que o Jason usa. Ele começou a utilizar essa máscara na parte 3, de uma forma que foi inserida de uma forma bem criativa, né? Em que uma das vítimas estava utilizando essa máscara para fazer pegadinha com seus colegas e que se tornou o que deixou o Jason um grande ícone, né? Um, a máscara realmente deu bastante personalidade ao Jason Voorhees. Ficou uma característica bem marcante para esse assassino de slasher, né? E aqui são a minha coleção de DVD. Aqui é o primeiro filme, em que o Jason Voorhees não está sendo o protagonista desse primeiro capítulo. Na verdade era a mãe dele, a Pamela Voorhees, que começa a se vingar de todos que visitam o Lago Crystal Lake, né? Para se vingar dos monitores que foram responsáveis pelo afogamento do Jason quando ele era criança e todos que visitam o acampamento, né? Vou dar uma pequena pausa aqui por causa do barulho. Uma nova era para o gênero do terror. O filme de Sexta-feira 13, o primeiro filme surgiu com a ideia de concorrer, né, com o Halloween, que estava fazendo bastante sucesso. Fez bastante sucesso o primeiro filme de John Carpenter. Então, a franquia Sexta-feira 13 surgiu logo após o lançamento do primeiro filme da franquia de Halloween. Nesse filme temos a participação do Kevin Bacon. Ele ainda era bastante desconhecido nessa época. Acho que talvez esse tenha sido um dos primeiros filmes que ele fez. O primeiro filme é de 1980. E seguindo. Aqui é o segundo, Sexta-feira 13, parte 2. Que o Jason aparece pela primeira vez usando um saco, né? Ele não utilizava ainda a sua máscara de hockey. Ele usava essa máscara de pano e ele ficava bastante sinistro, né? E interessante que só tinha um buraco para ele enxergar com o olho. É um visual bastante icônico do segundo filme, de 1981. A parte 3, em que o Jason passa a utilizar a máscara de hockey, como eu expliquei anteriormente, como foi que ele como ele começou a utilizar essa máscara. Na época foi lançado em 3D, não existe esse efeito aqui nesse DVD. É um ótimo capítulo na franquia de Sexta-feira 13. Não tem arte interna. O primeiro filme tem a arte da protagonista, né, na lagoa. Isso aqui é já no finzinho do filme. Aqui já é a parte 4. A parte 3. A parte 3 foi de 82. Eles faziam um filme a cada ano. A parte 4, que pretendia ser a parte final, né? Que teve a participação do ator Corey Feldman, que era aquele garoto.
que consegue matar o Jason. O capítulo 4 foi de 84, já esse levou 2 anos para ser realizado. E com o sucesso, né, com o sucesso da franquia, muitos pediram que não terminasse e decidiram, né, fazer essa quinta continuação de 85, um ano depois do capítulo 4, em que aqui o Jason ele não retorna, né? Quem assume a identidade do Jason é um pai de desses adolescentes que ficavam em um sanatório internados, adolescentes com problemas mentais. E ele decide matar esses adolescentes porque um deles matou, né, o filho dele. Então ele assume a identidade do Jason para se vingar. Um plot bem simples, né, e raso. Mas é um capítulo interessante na franquia. O Tommy, que era criança no quarto filme aqui, ele já é adolescente, também está nesse sanatório. E ele revive, né, os seus traumas que ele passou com o Jason perseguindo ele e a sua irmã. Esse aqui foi de 85. E o capítulo 6, finalmente o Jason retorna, depois do episódio 4 para episódio 4. Ele morreu aqui, ele retorna. É um dos melhores filmes da franquia, na minha opinião. E na de muitos também. Aqui Jason já passou a ser um zumbi, né? Uma entidade. Em que o Tommy decide ir lá na cova do Jason, né? E queria ter certeza de que realmente ele estava vivo. E naquele surto de loucura dele, ele pega e enfia um varão de ferro no Jason, no cadáver do Jason, e nesse momento tava chovendo, e um dos raios atinge, né, o varão e revive o Jason. Aí desse momento em diante ele já não era mais já não era mais humano, né? Passou a ser uma entidade do mal, um zumbi, uma, uma força do mal, que deixou a franquia bem mais interessante também. É um ótimo filme que trouxe de uma forma bem até eu acho até criativa, né, a maneira que ele volta à vida. Depois foi lançado essa parte 6 foi de 86, e em 88 tivemos o Jason X, Jason 10, né? Ah, não, Jason X, que foi de 80, não, tô equivocado. Teve a parte 7, que foi, em inglês é The New Blood, ele foi revivido por uma moça com poderes paranormais. Ela acidentalmente traz ele à vida. E a Paramount, infelizmente, não lançou esse em DVD aqui no Brasil. Só existe o importado. Tem também a parte 7 foi de 88. Depois teve a parte 8, que é Jason Ataca Manhattan, que foi de 89. Também não foi lançado aqui no Brasil pela Paramount. E aqui já é o... Não. Antes desse ainda teve o Jason Vai para o Inferno, que foi a parte 9 de 93, que é um péssimo filme, em que o Jason é morto. Ele é morto nesse filme novamente e, e as pessoas passam a ser dominadas
por um tipo um germe que era o Jason. Achei uma ideia bem bem ruim, né? Para o filme, o Jason não aparece, as pessoas passam a ser controladas por ele através de um germe que, que entra nas pessoas e para mim eu acho que é o pior filme da franquia, é muito ruim. E depois lançaram esse aqui, Jason X, uma aventura do Jason matando no espaço. Também é um filme bem raso, bem ruim. Aqui o visual dele no filme. Por essa você não esperava. Também foi lançado o Jason, o Jason 10, né? Jason X foi de 2002 e após esse teve o Fred vs Jason, que é bem mediano. Foi de 2003. Um encontro que todos gostariam de. Pediram, né? Um encontro bem interessante entre dois grandes slashers dos anos 80, Freddy Krueger e Jason Voorhees. Infelizmente a abordagem não foi muito boa, mas vale a pena ter na coleção. Tem o remake também de 2009, que também não acho um bom filme. Um Jason bem descaracterizado. Continuando. Tenho também esse box, que foi lançado pela Paramount, que contém os filmes do 2 ao 6. Não tem o primeiro porque pertencia à Warner, então a Paramount não pôde colocar nesse box aqui. E aqui nós temos novamente os filmes da franquia. E aqui nesse 2, os antigos não tinham dublagem, aqui colocaram dublagem, acrescentaram a dublagem em espanhol. DVD bem simples, capa slim. Aqui a parte 3, também adicionaram aqui apenas o áudio em espanhol. Só tem o trailer como extra. A parte 4, que seria o capítulo final, né? Aqui também não inseriram nenhum extra. A parte 5 também não tem extras, também não acrescentaram nem áudio nem dublagem. A parte 6 também não acrescentaram nenhum adicional. E aqui a caixa box. Esse box ele vinha com a máscara do Jason, só que eu consegui ele já usado, não tem a máscara. E finalizando aqui com o álbum do Sexta-feira 13, o álbum de Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, terror em dose dupla, com as duas franquias que fizeram bastante sucesso nos anos 80, com as fotos tiradas dos filmes. Aqui começa com uma do Jason e uma do Fred. Eu já mostrei no canal esse álbum todo esse álbum de forma detalhada. Eu vou mostrar rapidamente aqui novamente. Aqui o álbum se inicia com as fotos dos filmes do Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo ele tinha algumas pitadas de humor negro, né? Já o Sexta-feira 13 ele
ele não abordava bastante, não tinha muito teor de humor. Aqui é bem interessante que são figurinhas ilustradas com o Fred aqui na infância, né? Cortando as velas do bolo, surfando, brincando esqueci da brincadeira, cabra cega, furando uma bola, abolando suas garras. E aqui o Jason, né, também na infância, ele fazendo o lápis na escola com a faca, jogando um disco de serra, cortando o dedo de uma pessoa aqui, um skate, ganhando um machado no Natal. E ele aqui com a sua namoradinha com a faca escondida nas costas. Aqui algumas cenas dos filmes, né? Parte 8, parte 3. Isso aqui eu não me lembro. Parte 8. Aqui da parte 3, se eu não me engano. Parte 8. E aqui os pôsteres do filme, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Esse Jason Vive. Um pôster muito bonito. Sangue Novo, a parte 7 e a parte 8. Nessa época não tinham saído os outros capítulos, né? Aqui mais vítimas do Jason. E vocês curtem a franquia? Qual o filme que vocês mais gostam? Chegaram a assistir algum filme do Sexta-feira 13 no cinema? Eu mesmo nunca vi no cinema, só em VHS e em DVD mesmo. E eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ativem as notificações, se inscrevam no canal, façam um comentário, que para mim é um prazer conversar com todos vocês. Deixe um joinha para fortalecer o vídeo no YouTube. E essa é a homenagem que eu faço a essa franquia de terror, que eu gosto bastante. E até a próxima.